Olá, hoje, ou desta vez, num cenário um bocadinho diferente, vamos voltar a falar sobre a pelvis e a importância que a pelvis tem na postura e, consequentemente, na função. Eu fiz um vídeo onde falei sobre, ou reforcei que a pelvis é a base de todo o posicionamento, mas em alguns momentos temos que abdicar de algum alinhamento na pelvis para poder ter outro tipo de resposta noutro segmento corporal. Dei o exemplo da cabeça. Para poder ter a cabeça numa linha média, numa posição mais funcional, que permita mais participação, mais interação, em alguns momentos, em algumas situações, eu tenho que abdicar desse alinhamento da pelvis. De qualquer forma, na esmagadora maioria dos casos, se eu tiver um bom alinhamento da pelvis, isso vai melhorar a postura, e ao melhorar a postura eu vou ter mais função. E hoje vou partilhar convosco um exemplo óbvio desse raciocínio a acontecer na prática. A pelvis é efetivamente a base e vai influenciar toda a minha postura, toda a minha cadeia cinética. E nesse caso chamaram-me para uma avaliação muito específica porque a menina em questão não conseguia segurar a cabeça. Seja em que posição fosse, não conseguia manter a cabeça numa posição que permitisse algum tipo de interação, outro tipo de envolvimento, outro tipo de participação. Então o que a equipa terapêutica estava a partilhar comigo era: oh João, nós achamos que esta menina tem muito mais potencial daquilo que nos está a dar, daquilo que nos está a mostrar. Porque ela não consegue manter a cabeça numa posição funcional, não conseguimos perceber se ela consegue entender, se ela consegue interagir, se ela consegue jogar algum jogo, porque ela não conseguia manter a cabeça, acaba constantemente nesta posição. Então chamaram para uma avaliação especificamente para ver, para tentar arranjar uma solução que desse mais estabilidade, mais suporte para ela, para que a menina conseguisse manter a cabeça numa posição mais funcional, que permitisse mais interação, mais participação e até neste caso desenvolvimento em termos cognitivos, porque tudo isto está associado. Então, quando eu cheguei lá, percebi que a menina tinha uma cadeira de rodas de transporte das mais simples, com alguns suportes de tronco, cinto pélvico, mas era uma almofada sem grande contorno, um encosto liso, o apoio de cabeça era uma continuação do encosto, não havia ali um apoio de cabeça diferente e levei algumas alternativas. Uma era uma cadeira em tudo semelhante à que a menina tenha, mas que o apoio de cabeça era separado do encosto, ou seja, em vez do apoio de cabeça ser o prolongamento das costas, como se fosse um encosto mais alto, o apoio de cabeça chegava ali à zona mais ou menos do ombro, o suporte do encosto das costas terminava e tínhamos um apoio de cabeça, podíamos aplicar qualquer tipo de apoio de cabeça, qualquer tipo de suporte, podíamos experimentar diferentes soluções, ou seja, conseguimos manter mais ou menos o mesmo tipo, o mesmo género de cadeira e trabalhar o apoio de cabeça. Como o foco era a cabeça, o suporte da cabeça e o objetivo, supostamente, era experimentar diferentes soluções, diferentes apoios de cabeça, quando viram essa possibilidade, eu tinha também uma cadeira manual basculante com um sistema de posicionamento mais configurável, mais ajustável, um sistema de posicionamento, eu vou dizer, mais complexo. Eu podia trabalhar a almofada de forma independente do encosto, os apoios de tronco de forma independente, podia pôr encostos diferentes, podíamos trabalhar o sistema de posicionamento de uma outra forma. Na cadeira em questão, lá está, a base de assento e de costas um bocadinho limitada, com alguns suportes, mas sem grande contorno e mais limitados de ajuste. Mas pronto, como era o género de cadeira que a menina tinha e queríamos soluções para a cabeça, quando viram a cadeira semelhante, mas que permitia soluções diferentes de apoio de cabeça, imediatamente a tendência foi, tanto da equipa terapêutica como da mãe, ir para essa solução. Ok, ela está bem nesta cadeirinha, ela sente-se confortável, só não segura a cabeça, por isso é uma cadeira do género, só com um suporte, um apoio de cabeça diferente. Pronto, e aqui é que entra então essa importância, essa influência da pelvis, todos os segmentos estão ligados e o movimento no pé, nos membros inferiores, muitas vezes vai influenciar a resposta, não de forma direta, mas de forma indireta na cabeça, porque depois vai influenciar a posição da coxa, pode promover uma rotação interna ou externa, que depois provoca ou potencia algum tipo de resposta postural na pelvis, e depois essa resposta postural da pelvis vai influenciar a resposta do tronco, e a resposta do tronco vai influenciar a resposta da cabeça.
Então, na altura disse, olha, muito bem, nós temos aqui as diferentes soluções, eu trouxe uma cadeira mais do género do que ela já usa, com a possibilidade de trabalhar o apoio de cabeça, mas trouxe aqui outra solução, que é o sistema de posicionamento, e eu gostava, se me permitissem, de começarmos por aí, com o sistema de posicionamento, experimentar se calhar diferentes almofadas, de diferentes soluções. E fui explicando um bocadinho este conceito, que antes de pensarmos na cabeça temos que trabalhar a base, ter uma boa estabilidade, uma base estável, que me permita mais função, neste caso na cabeça. E então começamos por fazer a avaliação na cadeira basculante com o sistema de posicionamento. Aplicámos uma almofada com um contorno diferente, o contorno da almofada, se for bem aplicado, dá um input postural logo diferente. Se houver capacidade de resposta, quando há esse input, nós vemos uma reação, uma resposta em termos posturais, uma resposta ao nível do tronco. Cuidado, será outro tema, cuidado com os postos quiáticos ou as cavidades pélvicas, os contornos demasiado profundos, porque depois muitas vezes a tendência é a retroversão pélvica e ficar enterrado na almofada. Mas isso é outro tema. Experimentámos diferentes almofadas e vimos imediatamente uma resposta diferente em termos de tronco. Aplicámos os suportes laterais de tronco também de outra forma, com outro tipo de posição, com outro tipo de ajuste, de forma assimétrica. Na maior parte das vezes os apoios de tronco devem ser aplicados de forma assimétrica. Poderei explicar isso também noutro vídeo, mas então aplicámos os suportes, aplicámos o cinto, o colete, e por incrível que pareça, quando chegamos à aplicação do apoio de cabeça, a menina já estava a ter uma resposta completamente diferente em termos de função e posição e postura da cabeça do que tinha na cadeira antiga. Então o suporte e o apoio de cabeça teve sim que ser diferente, dar um suporte e uma informação diferente do que ela tinha na cadeira antiga, mas a referência e o suporte que ela necessitava, ou acabou por necessitar, para manter a cabeça numa posição funcional, já foi muito menor do que se não tivéssemos trabalhado toda esta base. Então, a diferença que fez trabalhar a partir da pelvis e dar um bom alinhamento, uma posição estável e funcional e que potenciasse a ativação do tronco e, consequentemente, a cabeça, fez uma diferença enorme neste caso. Ou seja, estávamos tão focados no suporte da cabeça, porque ela não conseguia manter a cabeça, e a avaliação já ia ser conduzida no sentido de experimentar diferentes suportes na cabeça, mas tivemos que desconstruir e começar pela base. E trabalhando bem a base, tivemos uma resposta completamente diferente da cabeça. Claro que não foi uma solução milagrosa, mas a menina já conseguia olhar, fazer rotação, conseguia olhar para a direita, conseguia olhar para a esquerda, de vez em quando é normal, porque não tinha essa capacidade muscular, a cabeça tornava a cair, mas conseguia, a menina, de forma até autónoma, conseguia voltar à posição da linha média, olhava à volta e ria-se. A mãe desta menina, nessa avaliação, saiu porta fora a chorar, porque nunca tinha visto a menina a sorrir à volta, a olhar para o que se passava à volta. Então isto é um exemplo claro da importância que tem trabalhar a base, trabalhar neste caso a partir da pelvis, porque vai influenciar toda a resposta postural. Se este vídeo te interessa, se este tipo de conteúdo te interessa, segue-nos para mais vídeos como este. Um abraço.